Os nossos aparelhos eletrodomésticos comuns. Aqui a gente tem uma ilustraçãozinha representando os aparelhos elétricos mais comuns. Aí você tem aqui uma lâmpada, você tem um ventilador, nós temos aqui um chuveiro elétrico, uma geladeira e até um aquecedor, um fogão elétrico. O que eu gostaria que fosse observado nessa imagem é que nós temos, como foi dito antes, cada um desses aparelhos tem 2 fiozinhos pelo menos, com o objetivo de serem ligados a uma fonte de DDP e, consequentemente, serem percorridos por uma corrente para o seu perfeito funcionamento. Eu gostaria de chamar a atenção que, nesse circuito mostrado, eu estou pegando aqui um dos fios de cada um dos eletrodomésticos mostrados e eles são todos ligados entre si à rede. Se você der uma olhada com atenção ao circuito, na outra perninha de fio de cada um dos aparelhos, nós vamos observar que essa ligação não foi feita em série, como nós mostramos anteriormente. O que acontece é que cada um dos aparelhos teve os seus 2 fios ligados diretamente à tomada, onde aparece o polo positivo e o polo negativo. Esse tipo de ligação é o que nós chamamos de ligação em paralelo. E aí é uma coisa muito lógica. Se nós acabamos de ver que numa ligação em série ou funcionam todos ou não funciona nenhum, isso não serve para o circuito doméstico, para que a gente tenha os aparelhos funcionando normalmente em casa. Porque às vezes eu quero ligar a TV, mas não preciso do ventilador. Às vezes eu vou colocar o liquidificador para funcionar, mas não vou usar o ferro de passar. A geladeira fica ligada o tempo inteiro, mas a lâmpada eu acendo de vez em quando. Então, os aparelhos precisam funcionar de forma independente numa casa. Daí que esse é o tipo de ligação que nós chamamos de ligação em paralelo. Todos os circuitos correm em paralelo um ao outro, de tal maneira que eles são independentes. Vou chamar a atenção de novo na figura para você ver que eu posso desligar um dos aparelhos sem influenciar o funcionamento dos outros. Olho na tela. Propositalmente, a gente marcou aqui uma lâmpada, logo o primeiro objeto do circuito, com a chave aberta, ó. Essa lâmpada não está acesa, ela não está sendo percorrida por corrente. Pudera, uma das suas perninhas de fio não está ligada em lugar nenhum. Ainda assim, nós temos o funcionamento perfeito de todos os outros aparelhos. Os circuitos são independentes. E cabe aqui lembrar uma coisa. Às vezes as pessoas confundem imaginando assim: mas se eu tenho então 2 lâmpadas ligadas numa casa e elas são ligadas em paralelo, são circuitos independentes, então eu tenho corrente elétrica passando numa lâmpada, corrente elétrica passando na outra. Então eu tenho muita corrente elétrica que fica dividida entre as lâmpadas. Na hora que eu desligar uma delas, toda essa corrente elétrica gigantesca vai passar agora só na lâmpada que ficou acesa. Então ela vai brilhar mais. Se for um ventilador, ele vai funcionar mais rápido. Se for um liquidificador, quebra até pedra. As pessoas às vezes se confundem imaginando que numa associação em paralelo, se você desliga um dos aparelhos, isso vai influenciar o funcionamento dos outros. O que eu estou comentando com você? Numa ligação em série, ou funciona todo mundo ou não funciona ninguém. Se um dos aparelhos for desligado, tudo vai ser desligado. Mas numa casa, para ter um funcionamento prático, os circuitos precisam ser independentes. Um aparelho precisa funcionar normalmente, independente dos outros estarem ligados ou não. Daí então que nós temos uma ligação em paralelo. Então o que acontece é que cada aparelho requer uma certa quantidade de corrente para funcionar. Logo, quanto mais aparelhos ligados na casa em paralelo, mais corrente você puxa da rede, como se diz. Daí também que quanto mais coisas você põe para funcionar numa casa, maior a sua conta de energia elétrica no final do mês. Porque você tem mais aparelhos funcionando em paralelo, o que significam correntes independentes. Mais aparelhos, mais corrente, mais energia, tá? Uma coisa que vale a pena dizer também aí é que, às vezes, em determinados ambientes, você tem, sei lá, um quarto muito pequeno, e aí é o seu quarto, e aí você quer ligar ali o carregador do seu notebook, o carregador do seu telefone, do seu celular, e a TV, e o som, e o ventilador, com uma única tomada presente no ambiente. Então é muito comum utilizar, estou mostrando para vocês aí também na imagem, o que a gente chama de T, conector T ou conector Benjamin. Em alguns locais tem um nome diferente. Então, essas
esses conectores que tem a magia de transformar uma tomada em 3, né? E aí então permitiria que você ligasse 3 aparelhos ao invés de um na mesma tomada. Agora, quero manter você atento no raciocínio que a gente fez agora há pouco. Os aparelhos são ligados em paralelo. Cada aparelho tem uma corrente independente quando está funcionando. 3 aparelhos significam 3 correntes passando pela mesma tomada ao invés de uma. E nós dissemos agora há pouco que a corrente elétrica tem intrínseco ao seu funcionamento o efeito chamado Joule da liberação do calor. Então, convenhamos. Se você tem uma tomada e liga um aparelho, você vai ter uma geração de uma certa quantidade de calor ali. Se você utiliza um conector Benjamin, um conector T, e aí na mesma tomada você liga 3 aparelhos, significa dizer que você vai ter 3 correntes, o que significa dizer que aumenta o efeito Joule, o que significa dizer que aumenta a liberação de calor. E aí você não pode esquecer que os materiais que a gente utiliza, dá para ver perfeitamente aí na foto, mas todo mundo conhece, para serem isolantes elétricos, não podem ser de metal. Então eles são de borracha, eles são de plástico, o que significa dizer que são facilmente suscetíveis ao calor e a variações de temperatura. O que significa dizer que você pode se colocar em risco quando você faz coisas desse tipo. E aí eu sei que deve ter gente uma hora dessa que está vendo essas imagens e está achando isso engraçado. Mas não é absolutamente engraçado. E é por muita gente achar engraçado que se coloca em risco. Você vê que isso aí são fotografias, não são desenhos. São fotografias de pessoas exagerando no uso dos conectores T, dos conectores Benjamin. Então, vou sair aqui da tela um pouquinho para você poder ver as imagens com atenção e guardar isso na tua memória. Observe essas fotografias. Que loucura de fios, plugs, tomadas e conectores. Vou chamar a atenção só para essa primeira aqui, que está a mais discreta de todas, e ainda assim, olha o exagero. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 conectores a gente consegue perceber ligados. E o que é que acontece? Como a gente comentou, se você tem muitos aparelhos ligados em paralelo, você vai ter muita corrente circulando na rede. E muita corrente, não esqueça, é sinônimo de aquecimento, efeito Joule. E esse aquecimento pode provocar incêndios.